Irmãos, nós vamos descontrair bastante aqui enquanto eu ministro com vocês. E eu vou fazer algumas perguntas. E aí você vai respondendo. Talvez você não quer responder no chat para não ficar muito constrangido, mas aí você responde aí no seu coração. Não deixe de responder para você participar com o Espírito Santo. Afinal de contas, ele é o nosso principal convidado. Então, vamos iniciar com essa pergunta. Qual o seu chamado? Muitas vezes nós nos perguntamos para Deus, perguntamos para nós, perguntamos para o próximo, qual é o nosso chamado? Né? Para os nossos pastores, para os nossos amigos. Qual será o meu chamado? E a verdade é que há 10 anos atrás eu comecei a ouvir a voz de Deus, quando eu comecei a caminhar com Cristo. E nesse tempo Deus tem me feito anotar várias coisas. Eu vou anotando muitas palavras. Só que vira e mexe eu caio justamente nessa passagem. Tem 2 passagens que perseguem a minha caminhada com Cristo. E conforme eu for lendo esse texto com vocês, vocês vão entender qual é o meu chamado. Eu consegui entender o meu chamado. E eu tenho certeza que esse chamado não tem a ver só comigo. E uma coisa é a gente descobrir esse chamado, porque de fato eu descobri esse chamado. Mas viver esse chamado tem sido uma construção diária para mim. Eu não seria hipócrita de chegar aqui e pregar algo para vocês que eu não esteja de fato lutando para viver e sofrendo para viver isso. E essa tem sido a minha busca diária, então. Então, eu vou pedir para os irmãos abrir uma passagem muito conhecida. Vocês até podem se questionar, nossa, mas essa passagem talvez seja a passagem que você mais lê na sua vida. Não sei. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Coríntios 13. E vá acompanhando aí. Se você puder, inclusive, anotar essa passagem, imprimir, colocar aí na sua casa, aonde você estiver, todas as manhãs você levantar e se deparar com ela, porque ela tem tudo aquilo que nós cristãos precisamos para poder caminhar no restante da palavra. Assim o Senhor tem falado comigo. Talvez é a construção da minha história também, mas eu entendo que é a história da igreja. Então vamos lá. Eu vou lendo por versículos e vou fazendo alguns questionamentos. São perguntas e respostas para mim mesmo, tá, irmãos? Como eu falei, a palavra veio questionar o meu coração ao longo desse tempo e, bom, eu estou aqui hoje também para ser bênção na sua vida. A palavra do Senhor, então, no versículo 1 de Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Isso seria apenas barulho. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecias e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Seria apenas exibição. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Seria apenas uma religiosidade. Então, o que é esse amor? Versículo 4. O amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria e ele não é orgulhoso. 5. Ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se ira facilmente e ele não guarda rancor. 6. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 8. O amor, ele nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará. E o que é isso? É Jesus. Ele sabe quem ele é, de quem ele é e para que ele veio. Continuando no 9. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Esse é Jesus. Ele é a verdade. Temos muito que conhecer desse Jesus que é amor, né? 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Esse é Jesus, esse é o amor. E esse sou eu e você. 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás todas as coisas de menino. Desculpa, isso me emociona porque é a minha vida. E a minha pergunta para você raciocinar um pouquinho, pensar aí na sua casa, com a sua família, onde você estiver, ou talvez você está sozinho, é: eu falo como ele? Manso, cheio de amor? Eu penso como ele? Sem julgamentos? Raciocino como ele? Como será que é esse raciocínio? Eu posso ter certeza que esse raciocínio é que para viver é necessário morrer. E morrer pelos meus irmãos. 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos a face a face. Agora eu conheço em partes. Então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Essa é uma promessa para mim e para você. Nós estamos conhecendo em partes, como um reflexo obscuro. Hoje é apenas um reflexo, mas será nós nele e ele em nós. Esse é o tempo que o Senhor espera da igreja. E no 13, para finalizar aqui essa parte que nós estamos lendo, diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. E o amor foi humilhado, julgado injustamente e ferido. E ele sofreu calado, né? Sabe, meus irmãos, essa tem sido a minha história. Porque quando eu me converti, há 10 anos atrás, eu me entreguei assim de cabeça, muito intensa, eu sou muito espoleta, muito falante, e inclusive para muitos pode até parecer, isso para a Tássia é fácil, porque ela dá palestras em empresas e assim já trabalhou muito ao público, mas eu vou falar algo para vocês. Eu subo aqui com muito temor para falar do Senhor, porque Ele sempre falou para mim que a palavra dEle só poderia sair da nossa boca se a gente tivesse de fato vida. E eu sei que essa vida está em construção em mim. Em mim e em você. Mas é assim que Ele aperfeiçoa o amor dEle em nós, quando nós podemos confessar essas fraquezas, né? E você também se sentir amado por Deus aí onde você está em casa e saber que é Ele que te capacita e que Ele tem dons para todos nós, porque nós somos o corpo de Cristo. E cada vez que ele me falava desse amor, ele dizia que nós precisávamos aprender a amar mais as pessoas, respeitando a identidade de cada uma delas. Ele me levou lá em Lucas 6, enquanto eu estava meditando nessa palavra, e ele falou: há algo que eu vou te falar, que tem muito a ver com você, inclusive, Tássia. E se você abrir aí na sua palavra em Lucas 6... eu vou ler o 22 e o 23 para você entender o gancho daquilo que o Senhor tem me falado sobre Cristo, o amor e a igreja. E ele disse, no capítulo 6, 22 e 23, bem-aventurados sereis quando os homens os aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Descanse nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão do céu, pois assim fazem os seus pais, os profetas. Irmãos, ele também me levou em duas passagens, Isaías 53 e Lucas 23. Isaías 53 e Lucas 23. E eu vou só mencionar aqui para vocês, não vou nem abrir aqui, vou só mencionar algo, porque Deus tem construído algo no meu coração para a igreja, e ele disse que, como eu disse em Lucas 23, Isaías 53, que o Senhor ele foi muito machucado, muito ferido, né?
Ele foi humilhado injustamente, como fala no próprio Coríntios 13, que diz que ele foi humilhado, julgado injustamente, ferido. E eu coloquei aqui por minha conta, sofreu calado. Porque o Senhor tem me dito nesses dias que o amor precisa calar e confiar em Deus. Porque se verdadeiramente nós somos filhos de Deus, nós também vamos passar pelas mesmas aflições. Mas assim como o Pai era com Cristo, Ele é conosco. E assim como o Senhor não se justificou e ficou naquele lugar, naquela condição que dói o nosso coração quando a gente assiste uma reprodução, muitas vezes feita até pelo homem, não se pode comparar com os tempos que foi naquela época, eu imagino. E eu fico pensando que tamanho amor e que tamanho controle emocional, que tamanho dependência no Senhor, né? Quanto ele sabia para que ele realmente tinha vindo e por que ele tinha vindo e a quem ele servia e a quem ele precisava ser justificado e se justificar. Quem verdadeiramente sondava o coração dele, os pensamentos, quando todos olharam para ele, disseram para ele, desce daí, salva-te a ti mesmo. O rei dos judeus, né? Zombando. Todo mundo sabe que quando zombam da gente, até uma criança, muitos correm, vão chorar, se escondem. Então, por quê? Porque nós somos feitos para amar, ser amados. Então, quando as pessoas nos ferem, nós vamos nos colocando num lugar de incapacidade. Ainda que o Senhor nos capacite, nós vamos nos colocando nesse lugar. E o Senhor me mostrava nesse tempo que havia uma igreja que estava muito ferida. E que estava nesse lugar de esconderijo, sofrendo com tantas feridas. E o Senhor me falava, filha, mas esse povo que está machucado, eu vou abrir os olhos dele e vou apresentar Jesus lá na cruz. E assim como ele sofreu calado, porque ele sabia que se ele vencesse, ele seria um instrumento de cura, assim também você. Deus tem falado que ele vai levantar essas pessoas, todas as outras que têm entendido, de fato, o que é o amor verdadeiro e o que é, de fato, a igreja de Cristo, sendo o corpo dessa cabeça maravilhosa que é o Senhor. Então, eu vi essa cena, assim, de muitas pessoas ali sofrendo por conta de tantas acusações injustas, muitas vezes, até eu já me senti muito assim, confesso aos irmãos, porque às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, com as próprias palavras, nós queremos, né, se justificar a todo momento. Essa é a minha história. Por uma carência, talvez, de infância, da adolescência, né, de querer ser amada, estar bem com todo mundo. E às vezes a gente se coloca nessa condição. Mas o Senhor tem nos ensinado que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Todo esse medo sai. E ali, então, se esse batismo de amor entra na minha vida e na sua vida, a gente tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E depois que nós passamos por essa fase, onde o Senhor ele vai moldando o nosso coração, vai enchendo de amor, porque só é possível quando a gente de fato olha para o outro. Quando a gente olha para o outro, tudo muda ao nosso redor. Porque aí o seu olhar fica assim, cara, essa pessoa, ela é muito importante, ela tem um dom. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja, eu vi jovens e Deus falava comigo assim, esse jovem, ele está cheio e ele vai crescer em estatura, graça, maturidade e você vai sentar e você vai aprender muito com esse jovem. E eu ficava, uau, chegava às vezes eu liberava palavras sobre esse jovem, falava, ai, abre a boca, fala aí o que você tem para falar, mas não era o tempo, né? E muitas vezes eu estava lá no fundo e via senhoras aqui dessa igreja e eu vi um vaso transbordante, assim, muito óleo sendo derramado. Eu falei, meu Deus, essas mulheres, essas senhoras estão ungidas. E eu vi um vaso cheio, eu falava, meu Deus, essas mulheres estão cheias de vida, né? E eu via muitas vezes elas transbordando ali, mas no fundo, sabe? E eu falava, meu Deus, eu preciso sentar com essas mulheres mais velhas. E eu via elas, desculpa a expressão mais velha, eu também estou ali já nos meus 30 e alguma coisa, mas é bom a gente aprender com as pessoas, né, que têm uma história. E por que eu estou te falando isso? Porque essas vidas, elas fazem parte do corpo de Cristo, e se eu sou um braço, não significa que a unha da minha mão não é importante. E que eu não precise dela uma vez que ela foi feita para proteger o meu dedo, e se eu perder ela, vai me incomodar muito.
E Deus estava falando justamente comigo que assim como tem aqueles órgãos, a parte do corpo que é menos, talvez, aparente, que está aparecendo menos, não quer dizer que ela é mais ou menos importante. E também assim como o fígado, por exemplo, que está dentro do meu corpo, está escondido. Mas imagina você sem ele. Todas as partes são importantes. E o que Deus me falava enquanto eu buscava essa semana era: eu não vejo a hora de ver você sendo parte desse corpo. Mas se uma parte estiver ferida, todo o corpo perece. E é por isso que quando nós vamos liberar uma palavra em nome do Senhor, nós estamos liberando em amor pela igreja. E essa igreja é eu e é você que está aí em casa. E que vem aqui para esse lugar, para esse prédio maravilhoso, onde nós congregamos e adoramos o nome do Senhor juntos, porque juntos nós somos mais fortes, e isso é um processo. A cura em nós e a cura através de nós. E depois, irmãos, que a gente vence esses medos, esses julgamentos na mente, muitas vezes eu falava assim: mas será que o julgar não é só pela boca? E o Senhor falou: não. Porque ainda que você consiga controlar a sua língua, se você controlar ela, que a gente sabe que é um mal terrível, né? Porque fere pessoas, e a palavra é muito clara quando ela diz que da mesma medida que você julga, você é julgado, né? A mesma medida que a taça julga, ela é julgada. Então, louva a Deus por essa palavra ter sido uma das primeiras a ter entrado no meu coração quando eu me converti, por pessoas que me ensinaram isso. E às vezes eu pensava: é só pela boca, então eu vou fechar minha boca, vou falar só de mim, né? E ainda escutava às vezes muito: você fala muito, mas eu falava muito de mim, assim, ao meu respeito. Mas dos outros, quem me conhece sabe muito bem que eu sou bem complicada em relação a ouvir as pessoas falarem mal umas das outras. Mas o Senhor me pegou aqui, porque Ele falou assim: Tássia, você está equivocada. Você é tão julgadora quanto aqueles que falam, ou talvez até pior. Porque você julga na sua mente, como aqueles homens faziam com Jesus, zombavam, falavam, tinha muitos calados ali que também estavam, às vezes até discípulos, estavam ali questionando, julgando Jesus. E ele falava para mim: você julga na sua mente. Por exemplo, ainda que você diga: eu preciso amar, essa pessoa é filha de Deus, ela tem talentos, ela tem dons, Deus escolheu ela e ela é tão pai dela quanto o meu, então eu não tenho esse direito. Muitas vezes você julgava da seguinte forma: tal pessoa não está falando comigo, está com problema comigo. Sabe, a pessoa às vezes não estava legal, e aí vinha aquele julgamento. Ou, por exemplo, está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual, a sua mente vira um turbilhão e você acha que o mundo está contra você. E às vezes é justamente as pessoas que são mais próximas, as pessoas que você ama, que te amam, e você fica ali maquinando o mal. É maquinar o mal. E aí o Senhor falou assim: você precisa vencer a tua mente caída. E a tua mente caída, você só vence ela com jejum e oração. Então, o jejum, ele não vai mudar a Deus, ele vai me mudar. Então, eu vou começar. E eu comecei a fazer jejum, e sabe que isso foi ficando mais intenso? E à medida que eu ia tentando me libertar desses pensamentos de julgamento, de respostas para mim mesmo, justificativa para poder, eu via às vezes alguma injustiça, eu queria lá: não, mas não é bem assim e tudo mais. E o Senhor falava: cala, fica quieta, eu te justifico. E Deus me mostrava que muitos estavam assim, que era algo que na verdade aconteceu muito tempo. Na história da Bíblia a gente vê muitos homens passando por sofrimentos e chorando por conta de acusações, perseguições são naturais. Mas até que ponto isso é bom ou é ruim? Para mim era péssimo. Eu olhava isso e eu falava: meu Deus, eu não vou aguentar, é muita injustiça na minha cabeça, né? Muita injustiça, sendo que eu nem sei porque o que está passando na mente do outro. Errado, né? E aí eu sempre fiquei sondando isso, de alguma forma. E aí ele falou assim: olha, é errado esse julgamento. E você não tem esse direito de ficar julgando o teu irmão. E se você tiver algum problema, você vai lá e resolve com ele e veja o que de fato está se passando isso. Para você ficar livre. E correr o risco, às vezes, dessa pessoa te interpretar errado, porque é uma decisão de cada um. E esse era o amor que vai consertando todas as coisas entre as pessoas. E nesse mundo onde a gente ouve tantas insatisfações, porque
Um amor onde a gente entende que amar é um sentimento e que eu preciso gostar daquela pessoa que se parece comigo e faz tudo o que eu quero. Igual o casamento. Cada um tem um, amamos, e é a melhor escola de amor, porque cada um é de um jeito. Mas você todos os dias vai aprender com aquela pessoa. Assim é na amizade, na família, entre irmãos, né? Igual lá em casa, somos muitos, cada um é diferente, cada um tem um dom, um talento. Eu aprendi a respeitar muito os meus irmãos e orar e profetizar sobre eles. Assim como meu pai e minha mãe, né? Que também cada um tem a sua escolha e eu amo eles do jeito que Deus fez eles. E à medida que eles vão sendo revelados pelo Espírito Santo algo, eu estou ali junto com eles. E Deus tem me falado justamente sobre a gente vencer as diferenças para conseguir chegar nesse amor. Então, é o jejum e oração, né? E a gente conseguir entender o outro do jeito que ele é. Como que é o seu irmão aí na sua casa? Como que é seu pai, sua mãe, seus colegas, sua família, seus amigos, no seu emprego? Como são essas pessoas? Alguém te incomoda? Que se alguém estiver te incomodando, essa pessoa ela só é ela, não tem a ver com você. Essas perseguições não tem a ver com você, tem a ver com a natureza dessa pessoa. Ela está prospectando sobre você algo. E se você receber uma decisão sua, mas o nosso papel como igreja é amar essas pessoas, entender que a misericórdia do coração, que é a misericórdia, miséria do coração, é a misericórdia que nós temos que ter por esse coração que também está sendo transformado como o nosso. E isso é a parte da gente vencer, da gente começar a orar e entender a importância desse amor, de respeitar quem o outro é. Depois que nós vencermos isso, sabe o que o Senhor me falou? Eu vou ler para você, não precisa nem você abrir, mas presta muita atenção. Lembra que eu falei para vocês, tinha 2 versículos que me perseguiam durante a história, a caminhada com Cristo? Ele disse assim, ó, filha, quando vocês entenderem o que é esse amor de Jesus, de sofrer calado, entender que Ele justifica e que Ele está fazendo isso porque todo aquele povo é amado, porque Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor transbordante. Isso é uma igreja sadia, quando ela consegue olhar para o irmão e falar, tudo bem, ele não sabe o que ele está falando, porque ele nem me conhece. E ainda que ele me conhecesse, caminhasse comigo, eis-me aqui com defeitos, né? Resolva comigo, então. E não com terceiros, com o mundo. E aí, aquele segundo versículo era assim, quando você vencer isso, aí vocês vão viver esse tempo. Isaías 61, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isso é tremendo, irmãos, porque esse é o nosso chamado, amar e ide, pregar as boas novas. Mas para isso, se a gente vai entrar no coração dessas pessoas, é no amor, porque se nós julgarmos o mundo lá fora, eles já estão tão feridos. A igreja está ferida. Há divisões em todos os lugares. Por quê? Porque são pessoas que são diferentes e está tudo bem. Esse é o corpo de Cristo. Fique bem, esteja bem. Jesus te ama e isso basta. Ele sonda e conhece o seu coração. Ame a sua casa, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos, aqueles que te perseguem. Dá outra face, anda com ele mais uma milha, se ele te chamar para andar uma. Não é assim que as Escrituras nos dizem? Não é fácil, é um exercício.
A ira vai subir, a raiva, a vontade de falar. Você respira fundo, se controla. Por isso, jejum e oração. Se você matar a carne jejuando, que é muito difícil, às vezes, largar um café da manhã, um almoço, quanto mais o dia inteiro, é porque a carne está fraca, como diz, né? A carne está forte, assim, está um leão, gritando, querendo comida. Comida, dá comida. Mas se você tiver... Não, vou te matar, carne, fazer violência com você, vou jejuar. Quando dá no segundo, terceiro dia, você está voando na presença de Deus, porque aí você começa a ver o quão pequenininho você é e o quanto você precisa aprender a calar e respeitar quem é o seu irmão que está com você. E que ainda que ele tenha um monte de defeito e às vezes erre para falar, e tem ali ele tem uma personalidade que o Senhor conhece muito bem, porque se nós, antes mesmo de nascer, ele já nos conhecia, está tudo certo. Então, quem somos nós para julgar isso? Em nome de Jesus, a igreja está vencendo esse tempo, porque quando a palavra ela é liberada, ela vai criando vida, aonde ela ecoa. E essa tem sido a oração de muitos, eu creio. Que o amor, de fato, o verdadeiro amor, que é vencer essas diferenças, respeitar uns aos outros e viver Jesus. A palavra diz, pregue e, se possível, fale. É necessário, às vezes, falar. Jesus falava onde ele andava. Mas ele vivia, ele não saía fazendo assim, vão lá, amarrando o povo e levando o povo com ele. Ele passava e a graça e o favor de Deus estava sobre ele. Então, o povo acelerava atrás dele. E ainda assim, no final, a gente sabe que ficaram poucos. E na hora da cruz ficaram menos ainda. Mas ele é misericordioso porque ele sabe que era todo um processo de salvação, né? E cada um daqueles discípulos fazem parte de um ensinamento que serve para nós hoje também. E foram discípulos muito preciosos para nós. Cada um deles deixaram histórias incríveis de como andar com Jesus. E isso é o amor, meus irmãos. Vencer o julgamento carnal na mente. Não se culpe, não culpe os outros, porque a sua confiança tem que estar no Senhor. É o Senhor quem justifica você. Então vença todas as suas justificativas, ainda que sejam mentiras ao seu respeito, como fizeram com Jesus. Ele te conhece e isso basta. Só Ele sonda e conhece o seu coração. E Ele conhece muito bem as motivações do seu coração. Aonde você está, por que você está, Ele que permite ou não permite. E não julgue mais, ame, em nome de Jesus. Eu estou lembrando de algo que há um tempo atrás, já não é a primeira vez, eu vejo algumas pessoas questionando, né? As bênçãos alcançarão, eu creio, é a palavra do Senhor. Mas muitas vezes as pessoas querem comparar a condição financeira, ou até de conhecimento, ou às vezes de uma condição de saber falar, comparando umas com as outras, né? Se fulano não tem a palavra, não conhece, ele não é abençoado. Se não tem dinheiro ou não tem uma condição, não é abençoado. Irmão, cada um tem um chamado. Talvez você foi chamado para prover. E talvez o outro foi chamado para ser provido. E está tudo bem. O importante... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, que Deus tem falado muito comigo e meu esposo. Que é alguém que tem me ensinado muito. Que é um companheiro e um exemplo de vida para mim. Se eu consigo falar de amor, é porque eu tenho ele ao meu lado. É o Gleison. E a gente tem conversado muito sobre algumas questões em relação a esse amor. Bom, irmãos, o Espírito Santo pediu para mim calar em relação a isso e eu vou calar. Nem tudo pode ser falado, né? E a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Eu ia justificar de uma forma e ele falou, não justifique. Você está aqui pela honra e glória do Senhor. Amém? Mas que nós possamos, sim, não julgar mais e amar. Cada um tem o seu estilo. Não se compare. Se seu irmão tem e você não tem, fique em paz. Na hora certa, você tem o seu chamado e ele tem o dele. Fica tranquilo. Não carrega isso no seu coração. Você tem gratidão? Você tem paz com Deus? A sua casa tem alegria? Isso é prosperidade. É um estado de espírito. E o estado de espírito de prosperidade, ele sobressai as coisas do mundo.
prosperidade é um estado de espírito. Coloque isso no seu coração. Busque, trabalhe, corre atrás, estuda, é isso mesmo. Tenho muitos sonhos, muitas metas. Mas o Senhor é a minha prioridade, de fato. E ainda assim, eu apanho muito em relação a saber separar prioridades. Por questão de família também, que eu também acho que é a prioridade principal, que é a principal igreja, a minha casa. Então, a todo tempo eu estou perguntando para o meu esposo, aponta os meus defeitos, me fale, o que você acha que eu tenho que melhorar? Estou todo o tempo observando a minha filha e hoje, para a gente finalizar, a Teodora me ensina muito, a minha filha de 5 anos. Olha que interessante, hoje ela estava assim, eu estava em um momento de separação, falando com Deus. E ela disse, mãe, vamos ver Frozen? Eu falei, Frozen de novo, pela 10ª vez? E ela, vamos ver o Frozen 1 e o Frozen 2. Irmãos, é a linguagem da criança. E cada um vê o que quiser. Eu vejo Deus em tudo, de verdade, é uma escolha minha. As pessoas às vezes demonizam tudo, tem demônio em tudo. Eu vejo Deus em tudo, porque Deus está em mim, então eu fico procurando Deus em tudo. Se eu vejo que não vai edificando ali, eu vou discernindo ela, eu vou dando uma palavra para ela em relação àquilo, daquilo que eu estou enxergando, mas eu não tenho privado ela. Claro que algumas coisas eu privo, mas exemplo, desenhos, eu vou ministrando ela. E olha que interessante, pela 10ª vez, sei lá, não foi tudo isso, lógico que não, mas eu fui ver Frozen. Para a gente finalizar, olha só. Todo mundo, acho que assistiu, sabe que tem a Ana e a Elsa, né? Desculpa falar disso, mas é porque é o amor. E o amor, ele está em tudo. E aí, eu fiquei olhando, eu falei, essa menina, ela é muito usada por Deus. Porque olha só, ela foi me levar a ver isso logo hoje, e eu estou vendo com uma perspectiva diferente. A Ana é separada da sua irmã, que é Elsa, que tem um dom. O dom dela, ela não sabia usar, e aí ela feria todo mundo com gelo. Não podia chegar no coração da irmã. De repente, ela vai lá e joga o gelo no coração da irmã. Se o coração da irmã ficasse congelado, ela morreria. Olha só, discerne isso no seu espírito. E aí, para uma criança, entende? Cada um entende de um jeito. Eu entendi muito bem o recado para mim. E aí, de repente, vem o Olaf, todo engraçadinho, que eu acho aquele bonequinho de neve, uma fofura, e ele vai e fala assim, amar é colocar a necessidade dos outros acima das suas. Ele vai e fala para a irmã, que já está quase congelando, e diz assim, um ato de amor verdadeiro aquecerá um coração congelado. Cara, nossa, é mesmo. Aí, na hora que ela congela, a irmã que tinha o dom, que elas viveram separadas muito tempo por conta disso, a confusão, pai e mãe morreram, elas ficaram separadas, ela foi lá e começou a chorar pela outra. E às vezes a gente precisa perder um irmão amado para poder entender que amava. Olha que loucura. Enquanto aquele amor já poderia estar sendo vivido, assim, sabe? De uma forma intensa, abraçar, mas fala que ama, não espera o teu irmão morrer, não. Em nome de Jesus. E a irmã estava lá e ela começou a chorar. E ali ela volta ao normal. E elas vencem uma etapa. Então elas vão para Arendelle, que é a cidade. Desculpa, eu estou falando isso para vocês, mas é porque está dentro de tudo. E aí elas voltam para a cidade. Quando elas voltam para aquela cidade recebe um avivamento. O avivamento por quê? Porque a cidade inteira começou a viver aquele amor daquelas duas irmãs. Enquanto elas viveram separadas, nada dava certo, elas não se entendiam. E precisavam amar verdadeiramente, porque o coração estava congelado. Inclusive a cidade estava congelada. Isso fala muito sobre eu e você, sobre a igreja. Mas quando elas se amaram, entenderam que a Ana tem um dom, a Elsa tem um dom. E que elas, ainda assim, elas unidas, elas eram tudo uma para a outra. Tanto que uma salva a outra. Se vocês verem lá, vocês vão ver. Que uma sem a outra não é nada. Never. Nada. E aí elas vão e fazem o propósito acontecer. E aí, pai, ela não me chamou para ver o Frozen 2? E eu tentei fugir desse Frozen 2, ela Frozen 2, pá, vamos pro Frozen 2. E para finalizar, mesmo agora, que já está no meu horário, ela vai e fala assim, na Frozen 2 tinha algo que precisa ser consertado entre água, ar, fogo e terra. Elas já estavam bem, as duas irmãs, a cidade delas estavam legal. Mas a terra clamava pela manifestação dos filhos. Isso é bíblico, mas se você prestar atenção, bom, eu vejo Deus em tudo, e eu via que aquela cidade agora, ela tinha um problema dos antepassados, os pais e os avós, e ela começou a correr atrás daquilo, ela ouviu uma voz chamando ela, e quando ela percebe, ela vê que essa voz chamava ela, era um concerto entre povos. Isso é forte, meus irmãos.
E aqueles povos, eles se consertaram e havia um espírito terrível de soberba, de querer ser melhor do que o outro, de não prosperar uma outra cidade, porque poderia ser uma afronta para eles. Então, eles criaram uma ponte e a floresta ficava coberta, não tinha luz. Então, eles passavam muita dificuldade. E aí tinha uma rixa entre povos. E quando ela vai lá, foi necessário ela derrubar aquela ponte, que inclusive acabaria com Arendelle. E ela confiou. Ela foi, se for para ter justiça, então que seja assim. Então eu vou derrubar essa ponte. E quando essa ponte cai, de fato cai, a cidade não é inundada, porque houve uma graça ali. E aí é tudo paralisado, e a floresta se abre, e aqueles dois povos se unem. Há um alinhamento de nações. O que eu quero dizer para mim e para você é que quando nós vencermos a primeira etapa, o primeiro nível, como igreja, de fato, ganharemos nações. Amém? De fato, você chegará em outros lugares. Porque por trás da sua história há muitas histórias. O Senhor está te chamando nessa noite. Qual é o seu chamado? Essa é a mensagem para você. E eu vou encerrar orando pela tua casa agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você estiver, se você crê nessa palavra. Porque para que ela tenha vida em você, é necessário que você creia nela. E que você deixe o Espírito Santo ministrar em você. O Senhor usou uma criança hoje para falar mais ainda comigo. O Senhor usa como Ele quiser, quem Ele quiser. E nessa hora, eu creio que o Espírito Santo fará uma cura no seu coração. E aqueles que estão com seus ministérios travados por algum problema no seu interior, eu profetizo nessa hora que hoje essa ponte vai cair. E a floresta vai abrir. E vai haver essa liberdade de você crescer espiritualmente, emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, ministerialmente, todos os entes. Amém? Feche os teus olhos, meu irmão. Senhor amado, muito obrigada pela oportunidade, pela palavra que o Senhor entrega para cada um de nós. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem falado tanto aos nossos corações. Obrigada por essa casa sacerdotal, que tem ouvido também a tua voz. Obrigada por cada um que nos assiste, que nos ouve atentamente, Espírito Santo. Obrigada que eles possam abrir os corações nessa hora, Senhor. Que eles possam ter um batismo de amor verdadeiro, papai. Para que eles possam ser essa igreja chamada para ser santa sim, Senhor. Uma igreja sem ruga, sem mácula. A igreja que o Senhor vai vir buscar. Essa igreja unida. Essa igreja que estende a mão para o próximo, essa igreja que estende a mão para os da casa, para os amigos, até aqueles que você acha que não merecem, que não são, quem somos nós, que nós possamos ter um olhar de amor, transforma nossa mente, o nosso coração, Senhor. Assim como eu falava para Teodora ainda hoje, que tudo aquilo que está no nosso coração, ele precisa ser sondado, mas muito mais aquilo que está na nossa mente, porque as coisas que estão na mente também descem para o coração, e muitas vezes saem pela nossa boca. Papai, vai curando, Senhor Deus, o interior de cada um, Senhor Deus. Pai, que haja perdão entre as famílias, Pai. Que haja, Senhor Deus, força interior para que elas se consertem umas com as outras, Papai. Que elas se lembrem agora e liguem umas para as outras e falem perdão, porque eu te amo, Jesus te ama e está tudo certo. Você é do seu jeito e está tudo certo. Que haja, Senhor Deus, um alinhamento entre pastores, alinhamento, Senhor Deus, dentro da igreja, entre irmãos, que haja um alinhamento entre nações, Senhor Deus, entre chamados, e assim como o Senhor me mostra agora, Senhor, muitos pegarão esse microfone e outros microfones por aí, e liberarão o rio de água viva, assim que fizerem esses concertos. E se você está tranquilo, está bem, louve e agradeça ao Senhor, porque Ele sonda, conhece o seu coração. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus. Que o favor e a graça de Deus esteja aí na tua casa. Que a consolação do Espírito Santo esteja com você todos os dias da tua vida. E se você ainda não conhece esse Jesus, se você ainda não vai em algum templo, a Igreja de Deus do bairro Martins está aqui de braços abertos te esperando. Deixa o seu telefone aí para que um pastor, um irmão entre em contato com você. Se você precisar de oração, nós estamos aqui.